Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dando nosso prosseguimento ao nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, em Mateus 13, de 1 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra e te pedimos que por meio dela tu venhas falar conosco nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Senhor amado, aquilo que tu tens a dizer para nós. Que o teu Santo Espírito, ó Senhor, fale, ó Deus, aos nossos corações, porque o pregador só pode falar aos nossos ouvidos. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, entrando pelos nossos ouvidos, encontre morada no nosso coração, um solo fértil, ó Pai, onde ela, como semente, possa germinar, crescer e dar muito fruto. Graças te damos então, ó Senhor, e te pedimos essas coisas em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos.
Foi um dia tremendo aquele dia. Começou com a cura e a libertação de um endemoniado, surdo e mudo. Passou por um monte de contendas e ensinamentos, e agora está Jesus, saindo Jesus da casa, agora ele vai e senta à beira-mar. E imediatamente uma multidão se forma em volta dele. E porque a multidão se formou ali em volta dele, ele pediu um barco, entrou no barco e afastou-se um pouquinho, para que houvesse uma distância entre ele e as pessoas, e assim ele pudesse projetar a sua voz. Jesus não tinha microfone. Então, ele pede para afastarem um pouco o barco, para que não só ele possa projetar a sua voz, como as pessoas possam ver quem está falando. Porque parte da mensagem não entra apenas pelos nossos ouvidos, mas também pelos nossos olhos. Na verdade, meus irmãos, a mensagem do Evangelho tem a ver com o que nós ouvimos e com o que nós vemos. Se você visse aqui na sua frente um homem agindo de um modo totalmente diferente daquilo que ele está falando, essa mensagem não entraria no seu coração. Se eu aqui agora, se a minha presença aqui negasse o que eu estou dizendo, ou pusesse em dúvida aquilo que eu estou dizendo, você certamente não creria com a mesma intensidade. Mas a mensagem, ela entra para nós não só pelo que nós ouvimos, mas pelo que nós vemos também. E o Senhor não tem nenhum problema com isso. Ele torna visível o seu reino para nós quando ele se manifesta entre nós. Ele torna visível essa mensagem para nós quando ele transforma uma vida e nós vemos uma vida transformada por essa mensagem. Ele torna visível essa mensagem para nós quando, ao praticá-la, nós vemos os seus resultados, os seus frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Então a mensagem não é apenas audível, ela é visível também. Então nós precisamos, obviamente, buscar essa compreensão plena no Senhor. Nós não podemos viver de teoria e apenas de ouvir, mas temos que viver esta mensagem de tal modo que ela se torne fato em nossas vidas. E assim se torne visível a outras pessoas também. Não é à toa que Jesus, então, quando ele se senta à beira-mar, logo se forma uma multidão em volta dele. Porque aquele homem, a imagem daquele homem, a sua aparência física, não no sentido estético, mas a sua presença física, era toda ela uma mensagem única, a mesma mensagem. Aquilo que se ouvia era aquilo que se via, e muitas vezes o que nós vemos não é o que nós estamos ouvindo, na verdade. Ao olhar para alguém, ao olhar para a vida, para dentro da vida de uma pessoa, nós não vemos aquela mesma mensagem ou o mesmo vigor da mensagem que a pessoa prega. E é muito fácil nós lembrarmos de algum exemplo de alguém que fala, mas não faz, fala, mas não transformou em fatos, e por não transformar em fatos, não validou a mensagem que falou. E não é só no Evangelho, em qualquer outra coisa mais. Em qualquer outra coisa. Então, quando nós falamos aqui de ver, tem a ver com transformar um conceito, ou transformar conceitos em fatos, em atitudes, em ações. E Jesus era a junção de tudo isso. Ele é a palavra viva, o verbo vivo de Deus, o verbo encarnado, no corpo de um homem, e na vida de um homem, nos gestos, nas ações, nas atitudes dele. Essa palavra de Deus estava plenamente estabelecida, de tal modo que ele sentou-se à beira-mar e logo uma multidão juntou ao redor dele. Assim são as pessoas que são transformadas pela palavra de Deus, elas atraem de algum modo a atenção de outros. Jesus atraiu de um modo especial, ele era Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não devamos, ou na nossa vida não deva acontecer a mesma coisa também. Se nós procedermos como diz a palavra de Deus, os olhos das pessoas vão convergir para nós. Se nós transformarmos a palavra de Deus em fatos, pessoas vão se juntar ao nosso redor para ouvir o que nós temos a dizer, porque nós teremos muito a dizer, e coisas valiosas e preciosas nós teremos a dizer. Quando Jesus deu testemunho de João Batista, ele disse: o que foi que vocês saíram para ver no deserto?
que foi que vocês saíram para o deserto para ver? Um caniço? Agitado pelo vento? O que vocês saíram para ver? Porque ele sabia muito bem o que levou as pessoas a deixarem as suas casas, os seus afazeres e irem até o deserto, que era um lugar obviamente inóspito, por isso era deserto, para ouvir a mensagem de João Batista, porque João Batista tinha mensagem, mas essa mensagem estava incorporada em quem ele era. Não eram só palavras, era um homem que vivia segundo um projeto de Deus para a sua vida. Gente que vive segundo o projeto de Deus atrai gente para si, atrai a atenção das pessoas para si, não do modo negativo ou não do modo vaidoso, mas tão somente porque tem algo a dizer, e aquilo que ele fala desperta no coração de pessoas, de outras pessoas, o desejo de ouvir mais e ouvir mais ainda. O reino de Deus, ele se apresenta dessa forma mais visível quando nós o tornamos visível para aqueles que não estão no reino e até mesmo para aqueles que são do reino. Amém? Por que você saiu da sua casa hoje? Por que você veio aqui hoje? Porque você espera ouvir uma palavra que abençoe a sua vida. Mas volto a dizer, se a pessoa que aqui está não validasse essa palavra com seus próprios atos, em pouco tempo você olharia e dizer, é só mais um enganador. E vira as costas e vai embora, e o teu estado fica pior do que o anterior, teu coração mais duro do que era anteriormente. Aqui Jesus, quando senta, junta uma multidão em torno dele. Gente, nós temos que transformar a mensagem em vida, porque pode ser que não se sente uma multidão em volta de você, mas de vez em quando, ou algumas pessoas vão parar e vão querer ouvir aquilo que transformou a sua vida. Porque todo ser humano sabe reconhecer, quando ele para um pouquinho e ele presta um pouquinho atenção, ele começa a reconhecer diante de si que tipo de pessoa está na sua presença. E o homem espiritual, a mulher espiritual são pessoas incomuns nessa terra. E quando nós somos homens e mulheres espirituais, então, logo despertamos a curiosidade, porque não está ali algo natural, mas algo que é um fato de Deus, uma atitude de Deus, uma ação de Deus sobre essa terra. Amém? Então, que a nossa vida também ajunte outras pessoas, que nós procuremos de toda forma viver esse evangelho, para que quando nós formos a um lugar, não tocando trombetas, ele não tocou trombetas, ele apenas sentou à beira-mar. Mas a vida dele era de tal modo inspiradora e poderosa, de tal modo expressava a vida de Deus, que as pessoas tinham sede e fome de estar perto dele. Nós não somos Jesus, mas nós podemos nos aparentar com ele simplesmente deixando que ele viva em nós, não mais nós vivamos, mas Cristo vive em nós. Deixando que a mente de Cristo conduz a nossa vida e não a mentalidade desse mundo, não o pensamento humano, carnal e muitas vezes até demoníaco. Sentou ele e as pessoas vieram logo ouvir o Senhor Jesus. Grandes multidões se reuniram perto dele, é o que diz o versículo 2. De modo que ele entrou num barco, se sentou e toda a multidão ficou na praia. E aí ele começou a falar com eles por parábolas. Aqui tem uma coletânea de várias parábolas que Mateus juntou, agrupou elas todas nesse mesmo discurso do Senhor Jesus e explicou algumas delas, né? Ou seja, mostra a explicação de Jesus, o que Jesus explicou a respeito de algumas delas, e outras o Senhor deixou sem explicação, porque aquelas que ele explicou já nos servem de chave para compreender as demais. Uma parábola é uma narrativa que produz uma imagem mental, que que traz a imaginação à tona. E por meio dessa mensagem, que não é direta, nos ensina valores e princípios. É uma historinha que tem uma moral, um princípio, não é? Que é valioso, ou princípios que são valiosos para que nós aprendamos. Mas eles perguntaram para Jesus, por que, Senhor, tu falaste por meio de parábolas? A parábola que ele começou aqui na narrativa foi a parábola do semeador.
é imediatamente uma parábola até fácil de compreender. Quando você olha, pelo menos o sentido dela geral, porque nós já estamos acostumados com a metáfora da semente. Mesmo aquele que não é versado no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, sabe muito bem que a semente é o princípio de alguma coisa. E que quem semeia está principiando coisas. Não é? Quem semeia está inoculando em outros, não é? Alguma coisa. E muitas vezes, né, isso é usado como metáfora de valores, princípios, conhecimento, sabedoria. Mas, não nos detendo imediatamente nessa parábola, vamos tentar compreender, então, olhar para o texto e compreender por que Jesus ensinou por parábolas, porque ele mesmo diz isso aqui. Ele diz claramente, porque ele ensinou por parábolas, porque para aqueles que têm um coração disposto a ouvir, aqueles que têm boa vontade, segundo a profecia de Isaías, né? Porque lá no versículo 15 ele diz assim, olha, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos. Aquele que de bom grado ouve, aquele que ouve receptivamente, aquele que ouve procurando encontrar nessas parábolas ou nessas palavras sabedoria para si, ele compreenderá. Mas aquele que de mau grado ouve não entende. Então, por um lado, elas são luz, iluminam aqueles que de bom grado a recebem. Por outro lado, elas aborrecem porque são nulas para aqueles que de coração endurecido se chegam e logo, logo se aborrecem e dizem, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Lá na primeira carta aos Coríntios, a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. É loucura para os que se perdem, para aqueles que rejeitam o próprio Senhor. E é assim que muitas pessoas consideram inútil o que você veio fazer aqui hoje. Não foram poucas vezes que eu passei pela rua com o meu terno, né? Meu único terno, que eu só uso no domingo. Quando você me vir de terno, num dia de semana, morreu alguém. Então não é boa notícia. Domingo é dia de vir à casa do Senhor. Mas alguém passa e está indo para a praia e vê um dia como esse bonito e olha para mim como se eu fosse um ET. Talvez você também já tenha sido contemplado como ET por estar indo arrumadinho para um lugar, ou então alguém olha para você e diz assim, tadinho, está indo trabalhar, coitado. Não podem compreender, né, que a nossa praia é essa, que esse é o lugar onde nós viemos descansar o nosso coração, nos refrescar, né, ser iluminados, não é isso? E sair com as consequências de tamanha luz, um pouquinho mais bronzeados, né? Não segundo o bronze que o sol estelar fornece, mas segundo, né, a cor e a formosura e a graça que o Senhor pode fornecer a cada um de nós. Porque não é compreensível para alguém que não quer ouvir a Deus o que nós estamos fazendo aqui. Ele vai dizer que é perda de tempo, ele vai dizer que você é bitolado, vai dizer até que eu faço lavagem cerebral em você. Quem me dera poder lavar um cérebrozinho só. Eu lavaria o meu. Porque muitas vezes ele tem vários pensamentos dos quais eu me envergonho. Graças a Deus que testa não é telão. Porque se ela mostrasse tudo o que passa aqui dentro, era uma vergonha. Mas eu posso manter o botão desligado e ninguém enxerga nada. E eu vou só dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou podre. Eu sou um pecador. Eu sou falho. Eu erro. Tem misericórdia de nós. Né? Mas não podem compreender, porque simplesmente o coração está endurecido. E Jesus fala por parábolas justamente por isso. Porque a palavra de Deus, ela não atende imediatamente o senso lógico humano. Ela é loucura para o ser humano natural, aquele que não busca sondar e entender as coisas do Espírito. Não atende ao senso lógico. O que faz ela fazer sentido, o que dá a ela sentido, é a ação do Espírito Santo. Este que o Senhor pôs em nós. Se eu não nasço de novo, eu não ouço, eu não entendo. Aliás, eu ouço, mas não entendo. Porque o meu entendimento não está iluminado, jaz em trevas.
Mas quando nós estamos no Espírito, quando o Senhor nos dá esse entendimento, então nós compreendemos. Então, o que dizer? Então aquele que se perde não tem responsabilidade nenhuma? Tem. Porque Deus é justo. E o testemunho de Deus, da existência de Deus, da presença dEle, da ação dEle, está por toda a criação. Ninguém pode dizer que não viu Deus, no sentido não viu o que Deus faz. Porque está por toda a criação. Mas o homem, tentando esvaziar esse contexto, joga na conta dos bilhões e bilhões de anos da existência do universo. Não, isso aí é porque o universo existe há bilhões de anos, então coincidências e coincidências, chegamos a tal coisa. E aí você é apenas fruto de uma grande coincidência universal, e que levou-nos a isso, ao que somos. É interessante, porque um dos princípios, até mesmo científicos, é que tudo que existe está em decadência. Não é? Mas a própria ciência aponta um universo que está em progresso. Quando, na verdade, a entropia é uma lei aceita pela própria ciência, né? Como uma decadência contínua. Tudo que está de pé está caindo. Você já olhou para o seu corpo? Já reparou como a força da gravidade começa a puxar as suas pálpebras para baixo quando você está cansado? Como com o passar dos anos as suas bochechas vão ficando cada vez mais embaixo? E paremos por aí. Tudo está ruindo, mas por alguma questão acredita-se que tudo o que existe partiu de um progresso, de coisa que foi progredindo até chegar a tanto. Não faz sentido. Mas faz sentido quando Deus se apresenta a nós dizemos sim, Ele criou o céu e a terra, Ele fez tudo quanto há, Ele é Deus. Amém? E então o Senhor Jesus começa a explicar para eles a parábola. Primeiramente ele diz, no versículo 16, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que ele está dizendo é que muitos homens e mulheres que viveram antes daqueles discípulos ansiaram pelos dias do Messias, pela revelação, pelo dia pela plenitude dos tempos, onde seria revelado o plano de Deus. Desejaram saber o que eles sabiam, desejaram ouvir o que eles ouviam. E eu digo mais, meus irmãos, aqueles mesmos discípulos, ou muitos daqueles discípulos, desejariam ver os nossos dias. Aqueles que viveram com Ele, desejariam ver o resultado de tudo aquilo que Ele semeou e como aquilo que Ele falou de fato se cumpriu ao longo das eras, ao longo das gerações, e tem se cumprido. Mas nós reclamamos dos nossos dias. Mas eu não conheço nenhum ser humano, e se olhar na história você vai ver que muitos seres humanos reclamaram dos seus dias e acharam que os seus dias eram os piores dias. Acharam que os seus dias eram piores do que os anteriores. E isso é fato. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que a violência cresceu, e mais do que isso, a violência se espalhou na forma de notícia, porque antes um homem sofria a violência que tinha ao seu redor. Hoje em dia você sofre com a violência que tem do outro lado do mundo. Aquele pequenininho de tupetão lá da Coreia do Norte, Yung, sei lá como é o nome dele, joga mais um foguete passando por cima do Japão, mais um míssil por cima do Japão, e você diz, e já sofre daqui. E ele diz, eu tenho arma nuclear, e o povo daqui diz, nós estamos no Brasil. Aliás, nós estamos no Rio de Janeiro.
É mais fácil você morrer pela bala de um fuzil do que por um míssil nuclear. Por uma defesa interior, nós rimos dessas coisas, mas elas são graves. Elas são terríveis. Eles estavam ouvindo uma coisa que muitos homens antes deles não ouviram. E nós conhecemos uma história, que é a história da redenção. Nós conhecemos a justificação por meio da fé. Doutrina essa que os próprios discípulos levaram tempo para entender. Quando aquele povo lá atrás não sabia dar razão à sua esperança. Não tinha nenhuma noção do que seria a eternidade, do que eles seriam na eternidade. Nós sabemos. Não reclame do seu tempo. Viva com o que você tem, viva nos dias que você tem, dando graças a Deus, porque foi o Senhor que te encaixou aqui. Foi o Senhor que te pôs nesse momento na história da humanidade. Deus tem um propósito nisso. Deus não faz coisas à toa. Amém? Não reclama do teu tempo, não reclama dos nossos tempos. Procura nele, nesse tempo, a razão para você viver e por que Deus te colocou por aqui. Amém? Saiba que Deus tem propósito. Ele não lança pedrinhas ao vento, Ele não lança dados, Ele não joga com a sorte. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito na tua vida, nesses dias, nesse tempo, onde você está. Amém? E ele começa então, aqui Jesus começa então a explicar essa parábola, de modo muito simples. Eu vou aqui reproduzir as palavras dele. Primeiro ele fala da semente que cai à beira do caminho. E essa semente então, por cair à beira do caminho, vêm as aves e roubam essa semente. Ele fala, e Jesus aqui explica, olha, esta que caiu à beira do caminho, ela representa todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Não compreendem por quê? Porque as coisas de Deus não se discernem pela carne, mas se discernem espiritualmente. Afastados de Deus, de coração endurecido para o Senhor, não podem ouvir e compreender a mensagem do reino. Para eles é loucura, é nulidade, é coisa inútil. Enquanto para aquele que de bom grado se abre ao Senhor, é coisa de valor inestimável, que faz a gente gastar anos e anos e anos da nossa vida, estudando, tentando compreender e tentando anunciar para outros. Anos e anos e anos. Eu com 34 aqui, só nisso. Mas aqui tem gente com mais tempo do que eu nisso. Dedicando anos e muitos anos a compreender e a servir ao Senhor. Vale a pena cada ano. Eu sempre me pergunto, vale a pena? E a resposta que eu sempre tenho encontrado é que valeu a pena. E tem valido a pena. E às vezes pode parecer que para amanhã não valerá a pena, mas quando chegar lá, a graça do Senhor estará lá. Eu compreenderei a vontade dEle e eu direi, valeu a pena. E quando chegar no final, no último dia, nós olharemos para trás e vendo tudo o que se passou, diremos, valeu a pena. Porque cada dia, cada luta, me trouxe para mais perto do meu Senhor. Amém? Ele fala em seguida então de outra semente que caiu, foi semeada em solo rochoso. Um solo rochoso, sobre uma rocha, geralmente não se ajunta muita terra, né? Um solo rochoso, ele tem uma camada estreita, uma camada pequena de terra. E aí o que acontece então é que sementes não agarram, ou raízes não entram pela pedra, e não se alimentam dentro da pedra. Isso é óbvio. Por mais que nós não tenhamos uma cultura de agricultores, é óbvio que você não planta árvores ou plantas em cima de pedra. E ele diz aqui que esse solo rochoso não permitiu que essa raiz crescesse bastante. E aí, diz aqui ele que é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Fica feliz com aquilo que ouviu. Mas logo, logo vem os problemas, vem as lutas, as perseguições por causa da palavra, vem as dificuldades,
né? E aí a pessoa diz, não, Deus me livre, eu não quero essa confusão para a minha vida. Isso já se parece mais com aquilo que nós podemos experimentar, e muitas vezes experimentamos, não de um modo total ou completo, mas no nosso dia a dia. Quantas vezes você entrou na casa do Senhor e saiu daqui alegre, convencido de que aquela palavra você deveria transformá-la em vida, e a sua vida deveria ser transformada à luz daquela palavra, mas aí você chega lá fora, e começam os problemas e as lutas, e tudo isso começa a dizer para você, não é possível viver desse jeito. E aí então, muitas vezes o nosso coração não está aprofundado o suficiente para receber a palavra que nos trouxe alegria, e ele não guarda essa palavra com saúde, e a gente perde. Mas muitas vezes, também o Senhor Jesus está falando aqui daqueles que abandonam a fé pelo caminho. Essa é uma realidade que nós vamos encontrar. Qualquer novo convertido, depois de um tempo, fica triste, porque começa a perceber que alguns dos seus amigos de primeira jornada, logo no começo da caminhada, abandonaram a fé. Eu tive muitos amigos, aliás, irmãos que até me receberam na igreja, me abençoaram bastante, em princípio. Mas eles mesmos não tinham raiz. E deixaram. E eu me lembro que já muitas vezes alguém chega para mim e fala entristecido, puxa vida, mas o que acontece? O fulano foi embora, ciclano não está mais conosco, o outro está fazendo tudo errado. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, e eu estou citando de cabeça, posso me enganar do texto, mas eu acho que eventualmente no capítulo 8, se não me engano, o Senhor Jesus diz assim, o escravo não permanece para sempre na casa do seu senhor, o filho sim. Aquele que não teve o seu coração liberto, aquele que não abriu mão das algemas, dos grilhões, aquele que não recebeu de fato a liberdade, ou seja, não tomou-a e implementou na sua vida, é esse que perde a visão. Porque sem santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E se a gente não consegue, se nós andamos em escravidão, se nós não andamos no Espírito, se nós não somos santificados no Espírito Santo, se nós não vivemos a santidade de Deus, o que acontece é que a gente para de ver o Senhor. Ninguém verá o Senhor, nem lá, nem no porvir, nem aqui agora, se não se mantiver livre das algemas, se não lutar contra as suas algemas, se não se santificar. E se santificar não é meramente banir pecados, já falei sobre isso aqui. Não é jogar fora pecados, santificar-se é encher-se do Espírito Santo. Os pecados caem de nós quando assim acontece. Alguém aqui já teve um carrapato agarrado no seu corpo? Vocês são muito urbanos, né? Já? Você nunca andou no mato? Nunca encostou num cavalinho ou num cachorro carrapatento e ele agarrou um carrapato em você? Não é vergonha nenhuma não, porque carrapato é assim, ele acomete a gente não busca ele não. Mas o carrapato ele agarra em você, e você pode até puxar ele um pouco, ele está agarrado mesmo, né? Ele está agarrado mesmo. Mas se você passar um pouquinho de veneno em cima do carrapato, só nele, deixa ele quietinho, daqui a pouco ele abre o bracinho e cai sozinho. Porque se você arrancar, a garrinha dele fica lá dentro de você. Vai dar uma coceira por um bom tempo. Vai ficar vermelho, vai ficar irritado. O pastor já teve carrapato. Aliás, eu andei no mato esses dias, tenho até que fazer um exame geral para dar uma olhada se não tem algum agarrado. É diferente. Você puxar, o veneno continua, o ferrão continua, alguma coisa vai ficar ali. Mas se você fizer o carrapato morrer, você der o antídoto para o carrapato morrer, o carrapato cai, ele solta e você não vai sentir mais nada. Assim é o pecado. Não adianta a gente agarrar e arrancar ele de nós, a gente tem que se encher do Espírito. Aliás, um dos remédios que se usa para cachorro, né, para você também poderia ser, é um que envenena o teu sangue. Você toma o remedinho e aí o carrapato está crente que está tomando aquele suquinho, estou no puro suco, e está só se envenenando, e ele cai duro. Né? É mais ou menos assim.
A minha parábola não é tão boa quanto a de Jesus, mas é uma analogia. Mais nojenta, mas ainda assim uma analogia. É coisa de menino. Eu sempre gostei de causar nojo nas pessoas. Garotos são assim, né? Garotos são assim, disputam quem tem o pum mais fedido e o arroto mais longo. Quem consegue cantar o hino do seu clube arrotando. Eu não faço essas coisas não, tá? Mas fiz. Outra parábola, outra parte dessa parábola, ele fala sobre aquela semente que cai entre os espinheiros. Deixa eu ler aqui. Entre os espinhos. É aquele que, e ele diz que esse que se porta como, ou que recebe a semente, como quem a semente caiu entre os espinhos, é aquele que recebe a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela não morreu. Ela não deixou de ter aparência, não deixou de estar presente. Essa palavra, ela causou alguma transformação, gerou vida até um determinado ponto. Mas, como uma árvore que não dá fruto, ela também não mostra a sua utilidade. E isso é mais delicado, e isso é mais comum entre nós. Gente que recebeu a palavra, que recebeu essa semente no seu coração, germinou, produziu ramos, aparenta uma árvore, mas não dá fruto. Por quê? Porque os cuidados do mundo, porque a busca pelas riquezas, a fascinação das riquezas, sufocam essa palavra e a tornam infrutífera. Muitos de nós não temos dado fruto, porque estamos fascinados com o mundo e com o espírito desse mundo. O Senhor deveria ser a nossa alegria. O Senhor deveria ser suficiente para a nossa alegria, para o nosso prazer, para o nosso lazer. Bons tempos são os tempos de crise. Desculpe dizer isso se você está passando por sérias dificuldades. Porque quando as pessoas prosperam e não sabem desfrutar daquilo que receberam, da prosperidade que lhes chegou, sem deixar que aquilo as escravize e perturbe, é mais difícil. Há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa, onde o vinho está rolando solto. Porque quando o homem tem dificuldades, tudo que ele consegue, ele considera precioso. Mas quando as coisas ficam fáceis, a gente se esquece do valor das coisas e sai invertendo valores. A nossa sociedade está embriagada pelo seu próprio sucesso, pelos seus próprios modismos, pela sua própria produção cultural. E muitas vezes a igreja se torna embriagada também, porque nós invejamos o que o mundo tem, ao invés de nos gloriarmos e nos alegrarmos e nos deleitarmos com o que o Senhor tem. Eu não quero entrar em detalhes, porque senão aqui eu começaria fazendo uma série de relatos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem em si o Espírito Santo, encontre sentido para a sua própria vida nessa palavra. Nós não temos que ter inveja do mundo. E o mundo não deveria encher os nossos olhos. Os nossos olhos ficam cheios com o que o mundo tem, quando nós não olhamos para o Senhor, quando eles não estão fitos no Senhor. Nós estamos gastando muito tempo, recurso, dinheiro,
esforço com aquilo que não trará fruto. E então a nossa vida fica infrutífera. É malhar em ferro frio, é plantar o que não traz proveito, é regar o que é erva daninha e não traz fruto bom para a sua vida, para a nossa vida. Gastamos tempo com a televisão? Demais. E se fosse alguma coisa que edificasse ou trouxesse algum crescimento, mas muitas vezes é com porcaria. E porcaria está farto nos nossos dias. Veneno o tempo todo. Gastamos o nosso tempo e os nossos recursos com viagens e passeios, e não há nenhum problema em viajar e passear. O problema é quando nós esquecemos que temos casa. O problema é quando nós nos esquecemos da casa do Pai. Viaje, aproveite, passeie. Eu também gosto. Mas eu não esqueço que eu tenho uma casa para onde voltar. E quando eu chegar nessa casa, o dono da casa, o pai vai me perguntar: por onde você andou? E que eu possa dizer para ele que eu andei por bons lugares, que eu fiz boas coisas, que eu passeei naquilo que era lícito, naquilo que era agradável, que eu não perdi de vista. Quem é aquele que me deu um nome honrado? Um nome que está sobre todo outro nome. Que eu andei por aí, mas não envergonhei o nome do meu Pai. Nenhum problema. Só lembra que quando você voltar para casa, você vai prestar contas. Ele vai te perguntar, não contas no sentido de te condenar, estou falando, ele vai te perguntar, por onde você andou? O que você tem feito com o que eu te dei? O que você tem feito com a prosperidade que eu derramei sobre a sua vida, com a saúde que você tem recebido? O que você tem feito com os dias que eu tenho acrescentado à sua vida? Que nós possamos dizer: Senhor, eu curti a beça, mas eu não esqueci da honra do teu nome que está sobre o meu nome. Eu não esqueci de quem eu sou filho. E por onde eu fui, eu honrei o teu nome. Por onde eu andei, eu não fingi que não era teu filho. Mas eu honrei o nome que está sobre todo outro nome e que me foi dado. Desculpa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. No mesmo pé, vários ramos. Um produz a 30, outro produz a 60, outro a 100 por um. Você não é bom em tudo. Tem áreas em que nós não somos tão produtivos quanto em outras áreas. Mas o que importa é que com aquilo que nós recebemos e temos recebido do Senhor, nós temos dado fruto.
Porque aquele que dá fruto, o Senhor o limpa para que dê mais fruto ainda. Não é o que diz o Evangelho de João? Aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto ainda. Então, se tem 30, ou se tem 10, ou se tem 1, está tudo ok. O Senhor continuará trabalhando na sua vida para que você dê mais fruto. Amém? Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. O Senhor, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz com Ele, onde o nosso coração não nos acusa, mas sabemos que temos andado em conformidade, ainda que com falhas, em conformidade com o Pai. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.